Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Chegamos mais uma vez aqui com o podcast Conexão Pastoral. Estávamos com muita saudade de vocês. Que o Senhor Jesus abençoe sua casa, sua família e a todos vocês que estão nos assistindo. Saiba que ter você como audiência, ter a sua participação é muito importante para nós, tá bom? Então obrigado por deixar nós entrarmos dentro da sua casa, dentro do seu carro. Você que nos assiste pelo celular, pelo tablet, pelo computador, aonde você estiver, que a mão de Deus e a bênção do Senhor alcance você. Nós estamos aqui com mais uma edição do podcast Conexão Pastoral. Este programa que vem crescido, no coração de Deus e vem alcançando muitas pessoas, edificando, instruindo, edificando e mostrando um caminho à luz da Bíblia para que nós possamos seguir. Louva a Deus por este programa. Eu estava conversando aqui nos bastidores que este programa é um programa onde tem sido uma mentoria para pastores, líderes, pessoas que estão à frente de obra. Muito tem se inspirado nesse programa Conexão Pastoral. E eu quero já, irmãos, para nós ganharmos tempo, porque nós temos um convidado muito importante, especial. Nós temos um tema também muito relevante e necessário para os nossos dias, mas está aqui conosco. Eu já quero cumprimentar ele que não esteve no programa passado, mas hoje ele veio compensar a sua ausência aqui e veio abrilhantar essa mesa. Meu amigo querido Pastor Paulo, boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, Pastor Tiago, boa noite os ouvintes, Pastor Reginaldo. Estamos com uma visita muito especial, Apóstolo Alexandre. Que prazer em conhecer o irmão. Eu já quero também aqui mandar um abraço para minha esposa, mandar um abraço para os meus filhos e para a Assembleia de Deus Catedral das Nações. Que Deus abençoe a cada um e que Cristo possa nos dar a inspiração para falar do nome dele. Amém? Amém, Pastor Paulo. Graças a Deus. Ele aqui sempre, hoje com esse terno elegante, abrilhantando nossa mesa, dando o contraste necessário que precisamos. Meu amigo Pastor Reginaldo, boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, Pastor Tiago, a paz do Senhor Jesus. Pastor Paulo, queridão, saudade, amigo. Amém. Cresceu até barba no homem. Fez falta, não fez, Pastor Reginaldo? Demorou pra vir, cresceu barba lá. Louvado seja o seu pastor, vai te punhar de banca, hein, Vaso? Vai. Estamos aqui com um convidado especial, Alexandro. Tem que dar uma parada, com vírgula no meio. Amém. Muito chique o nome desse homem. Que Deus abençoe sua vida. Um prazer te conhecer. Um carisma fora do comum, Que Deus abençoe. Muito bom. Vamos aprender com esse rapaz aí, Pastor Tiago. Tamo junto, bora pra cima. Glória a Deus. E olha, sem delongas, queremos apresentar um amigo que o Senhor tem nos dado, nos presenteado, E confesso que eu mesmo estava muito ansioso em Deus preparar uma oportunidade para ele estar aqui conosco no Conexão Pastoral, dividindo a sua experiência de vida, experiência de ministério nessa mesa. E o Senhor proporcionou este programa para nós trazermos. Ele que é presidente ali da Igreja Apostólica Aliança Eterna com Deus, na cidade de São Caetano, e tem feito um trabalho fantástico, tem se destacado. E, irmãos, é impossível visitar esta igreja e não sentir a presença. Eu sou suspeito, todas as vezes que eu pude estar lá junto com ele, é o meu amigo apóstolo Alexandro José da Silva que está aqui conosco. Meu amigo, boa noite, a paz do Senhor. Pastor Tiago, boa noite, que a graça e a paz de Cristo estejam com todos. Para mim é um prazer muito grande, para a honra e glória do Senhor, e também conhecer esses dois grandes homens de Deus. Pastor Tiago não é só um pastor, é um grande amigo, um grande irmão. Pastor Reginaldo, Pastor Paulo, ao qual eu tive a graça agora de poder conhecer e também ver a humildade desses homens de Deus. Mas que conhece 10 anos, né, varão? Parece que a gente já se conhece um bom tempo. E a gente se sentiu, confesso que eu cheguei aqui numa ansiedade, mas já me senti mais à vontade de estar ao lado desses homens de Deus, Louvo a Deus também pela minha intercessão que ficou em casa, que foi minha esposa e minha filha. Antes de sair de casa, ela orou, ela disse, vai que Deus é com vocês. E eu tenho certeza que tudo já está na mão do Senhor. A glória do Senhor vai ser manifestada. Pastor Tiago, obrigado. Eu que louvo a Deus pela sua vida e tamo junto. Glória a Deus. A glória do Senhor. Mandar um abraço então, a todo o pessoal da Igreja Aliança Eterna com Deus, a Bispa Aureni,
né? Sei que está lá nos bastidores também, na torcida por esse programa, grande intercessora, grande mulher de Deus também. E eu quero já pedir a sua colaboração também e principalmente a sua participação. Você que ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreva no canal, ative aqui embaixo o sininho para você não perder as notificações, tá? Compartilha o podcast de hoje lá no grupo da sua igreja, na mocidade, nos grupos da família, porque o tema de hoje é um tema muito importante, viu? Nós vamos trazer à luz da Bíblia uma orientação para líderes, pastores, pessoas que estão à frente de uma grande obra, de um ministério. Então nós contamos com a sua ajuda. Também aproveite, irmãos, eu quero agradecer porque do último programa para este, nós tivemos um aumento considerativo no nosso Instagram. Então procura lá podcast Conexão Pastoral no Instagram. Se você ainda não segue nossa página, segue lá, programa podcast Conexão Pastoral, e você vai ver os cortes do programa de hoje, os cortes do programa passado, e eu tenho certeza que um desses cortes vai fazer uma diferença gigantesca na sua vida. Mas vamos lá, que eu já falei muito, vamos falar sobre o tema. O tema hoje que foi proposto, né, para esta mesa, para este programa, para esse podcast, nós vamos trazer algumas prioridades na vida de líder. Olha, se você é uma pessoa que observa bastante, hoje nós temos aqui praticamente 3 pastores, né, presidentes. Né? Temos o apóstolo Alexandro, que é um pastor presidente da Igreja Apostólica Aliança Eterna com Deus. Temos o pastor Reginaldo, que é o pastor presidente da Igreja Verbo de Deus, né? Que inclusive está aniversariando agora. Isso. Aproveita, pastor Reginaldo, já fala do aniversário da igreja. Isso, glória a Deus. Dia 28, sábado, às 7 horas, o pastor já está convocado. O pastor Paulo está convocado. Vou estar lá. Encheu a igreja. Acabou. Já passa o endereço para nós fazer um corte depois do senhor Rua divulgar. Porto Alegre, número 195, Jardim Oratório, Mauá. IVD, Igreja Verbo de Deus, onde o verbo se faz vida. Glória a Deus, muito forte. E temos aqui o pastor Paulo também, que hoje é o pastor dirigente da Assembleia de Deus Catedral das Nações, na Vila Magine, né? Mas é um grande líder e tem feito um grande trabalho. Então nós temos aí 3 pastores, né? Entre eles eu sou um bebê, né? Porque eu tenho muito a aprender ainda com esses homens de Deus. Mas o interessante é que nós estamos acostumados a ver esses líderes em cima do altar e ver o sucesso ministerial que tem alcançado pela graça de Deus, mas sabemos que isso não é fácil. E existem certas prioridades na vida do homem de Deus que fizeram com que o ministério alcançasse o sucesso ministerial. E é sobre essas prioridades que nós vamos falar aqui hoje. Qual é a ordem certa na vida do homem de Deus? Tem gente que prega que primeiro vem o ministério, depois a família, depois o trabalho, ou será que a família vem primeiro e depois vem o ministério? À luz da Bíblia, qual que é o certo? Qual que é a prioridade para este obreiro que está em formação, para este pastor que está em ascensão, não se perder no meio do caminho e acabar perdendo a sua família ou também o seu ministério? Para começar, eu quero deixar um texto que fala acerca disso, que é a primeira carta a Timóteo, no seu capítulo de número 3, o verso de número 5 e o verso de número 6 e também o 7, que diz assim: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Uma pergunta que o apóstolo Paulo faz a Timóteo, seu filho na fé. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e laço do diabo. Será que nós estamos colocando a nossa casa como nosso ministério? Será que estamos colocando a nossa casa como prioridade, a nossa principal igreja, nossos principais membros dentro da nossa casa? Eu quero, antes de passar aqui a palavra, lembrar do texto que está também em Mateus 6,33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus. Ok, pastor Tiago, eu tenho que buscar o reino de Deus. Mas será que estamos colocando o reino na ordem certa? Ou confundindo prioridades espirituais como ativismo religioso? Então hoje eu vou passar a palavra aqui para o nosso convidado especial, que é o apóstolo Alexandro. Ele vai trazer para nós um pouco do conceito de prioridade na perspectiva bíblica, a diferença entre reino de Deus e obra ministerial, porque nem toda obra ministerial representa o reino de Deus, não é, apóstolo? Sim, pastor Tiago, a Bíblia mesmo nos ensina que nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus
e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, prioridade hoje é ser grato àquilo o que Deus tem feito, não trocando as coisas do Senhor assim após que Deus começa a realizar na nossa vida. Quando Deus começa a fazer, muitas pessoas começam a deixar essa prioridade de lado. Deus já não é mais aquele centro da vontade das pessoas. Então, no meu ponto de vista, no meu ponto como pastor, é uma das coisas que eu sempre, quando eu prego, eu bato sempre em cima dessa tecla, dizendo, pastor Tiago, pastor Paulo, pastor Reginaldo, dizendo assim, até para próprios membros que às vezes chegam na igreja, eu digo, por que você não esteve no culto? Santa Ceia era um culto que nós tínhamos ali um fluxo muito de pessoas, as pessoas tinham aquela, eu tenho que ceiar o Senhor, e hoje desejo, não, né? O desejo, pastor Paulo, isso, e hoje não, hoje você pergunta por que você não esteve, né? Porque teve uma festa, teve um jogo, teve a final disso e daquilo. Então, a gente acaba vendo que a prioridade não é mais Deus. Então, acaba a pessoa se deixando levar pela sua vontade, né? No nosso ponto de vista, é o que eu vejo nos dias de hoje, dentro do nosso, até do ministério. Então, prioridade para mim ainda, hoje, prioridade. Para mim, hoje, ainda é e sempre será Deus. Eu vou dar só aqui um exemplo não é na questão de fanatismo, de religiosidade, né? Mas de bênção. Às vezes a pessoa fala, eu vou na sua casa domingo, apóstolo. Eu digo, mas o seu horário de visita é até as 4 da tarde. Parabéns, E apóstolo. daqui a pouco eu começo a me aprontar. Mas faz tempos que a gente não se vê, né? Então, vamos matar a saudade pelo vídeo. Mas eu sempre priorizo as coisas do Senhor. Não Glória somente eu, mas eu ensino a minha casa. Glória a Deus. Perfeitamente, Glória a apóstolo. Ainda falando sobre isso, né? Abordando essas prioridades, o senhor como um líder religioso, né? Como um pastor responsável por um rebanho, Sim. nós entendemos que existem alguns compromissos que não podem ser cancelados, né? Por exemplo, um culto de Santa Ceia, Sim. um culto de doutrina, um Sim. culto de oração. Então, ou seja, para quem está à frente do trabalho, sempre acaba sendo um pouco mais cobrado para estar em todos os trabalhos da igreja. Aí, quando nós falamos acerca de prioridades, apóstolo, ainda com o senhor com a palavra, como que faz essa divisão, né, entre o ministério e entre a família? Pastor Tiago, pegando uma carona no texto de 1 Timóteo, capítulo 5, vai nos dizer que, né, que diz assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus, né, a coisa que mais eu prego dentro de casa, para os meus que estão ali, é ter a intimidade com Deus e o compromisso com as coisas do céu, com as coisas do Senhor, né? Então, o texto de Paulo está dizendo, mas se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua família, né? Como o senhor estava falando, negou a fé. Então, se eu não priorizar o altar que está dentro de casa ali e não ensinar a eles aquilo que eu aprendi e tenho aprendido até hoje, e como a Bíblia diz, ensina até o seu filho o caminho que ele deve andar, para que se porventura ele vier, né, se perder, ele saber voltar. Então, aonde eu mais prego hoje e ensino mais é dentro de casa, compromisso, caráter, questão de respeito, né, é mais dentro de casa para que a gente possa não pregar aquilo que a gente não vive. Então eu prego aquilo que eu vivo, e se eu tiver que corrigir, eu corrijo, se eu tiver que disciplinar, eu disciplino, e eles estão atentos às ordens que é dada, pastor Tiago. Perfeitamente. Enquanto o senhor falava, me veio à memória um pastor que eu conheci, né? Há pouco tempo foi consagrado a bispo ali na cidade de Tabuão. Pastor Paulo, que perdão, meus irmãos, que ele era tão ativo, mas tão ativo na obra de Deus, né?
era um pastor dirigente de congregação, dirigente de igreja, pastor presidente, inclusive, de igreja. E ao mesmo tempo que ele era pastor presidente, o que já denota muito tempo, né? Era pregador itinerante também. O que aconteceu? Dentro de casa, o pastor acabou deixando de ser marido e acabou deixando de ser pai. E infelizmente, pastor Reginaldo, acabou perdendo a família, né? Meu Deus. E como é que Deus enxerga isso? Será que para Deus cuidar da igreja é sinônimo de abandonar a família? Hoje ele já está no seu segundo casamento e ele mesmo fala nas pregações dele hoje que ele não quer cometer o mesmo erro que ele cometeu na primeira família, porque ele priorizou tanto o ministério, acreditando estar fazendo a obra e que o ministério era o reino, que ele foi negligente na sua casa. E assim como eles, tem muitos outros líderes que nos assistem que acabaram se perdendo no meio desse caminho, pastor Paulo. O que o senhor traria de uma visão ministerial para esses tipos de liderança? Pastor Tiago, eu já estou todo cheio de ideias aqui, ouvindo o senhor, ouvindo o apóstolo Alexandro, né, acerca de pessoas que eram tão fervorosos, buscavam tanto a Deus, faziam tanto e de uma hora para outra ele já se empapuça. Nós conhecemos pessoas, né, nós estamos no trecho, pessoas que não querem saber, falam, não, eu quero saber de igreja, mas não. Verdade. Mas será se ele estava fazendo mesmo isso que realmente ele acreditava? Ou ele por si só, ele se sabotou a si mesmo e acreditava que estava realmente em nome do reino e acabou se sobrecarregando e carregando outras pessoas. Eu digo abertamente, a minha família, ela abraçou meu ministério, né? Os meus filhos abraçaram meu ministério, a minha esposa abraçou meu ministério. Eu não consigo, isso é eu, não é a Bíblia, não é o meu ministério como frequentador de um membro de Madureira. Isso sou eu, apóstolo. Eu não largo a obra do Senhor por motivo algum. Porque como nós dividimos esses tipos de coisa? A família, a igreja, Deus. Como que nós vamos separar esse departamento? Se todos são do Senhor. Se todos são de Deus, apóstolo. Sim. Como nós vamos dividir isso? Eu estou dizendo o meu caso. A minha esposa abraçou meu ministério. Já chegou dias, né? Nós somos líderes, a minha esposa, e a gente chegar em um certo momento e dizer para os filhos, ó, você vai nos representar, né? Ou a esposa, vou te representar. Então nós somos um só. E o ministério, ele acabou sendo a nossa vida, a vida da família. Porque por misericórdia de Deus, não foi por mérito meu, a minha família ela foi envolvida no altar. Então Glória a Deus. Ela faz parte do altar. Sim. Não dá para separar a minha família do altar e eu viver com a minha família e largar a obra do Senhor. Porque, ou seja, a obra do Senhor é a minha família. Então, eu não sei separar dessa forma. Claro que eu compreendo as visões dos irmãos, mas aonde eu enxergo erros nisso, se realmente esses irmãos estavam mesmo voluntariamente com o coração no altar, voluntariamente com a família no altar, voluntariamente com tudo no altar. Porque eu lembrei até de um hino, né? Quando tudo perante o Senhor estiver, né? Então, eu tenho as minhas dúvidas, porque nós estávamos conversando lá fora. O nosso público, o pastor Tiago Rocha, eles aprenderam a orar em público. Em público. Vamos orar, vamos demonstrar que nós somos esse tipo de pessoa, vamos demonstrar um grau de
um nível maior, né? Mas e o culto? Como é que está a família e o culto? Como é que está o altar, como o apóstolo disse aqui? Eu fiquei muito maravilhado quando ele disse que pega a família e instrui. Sim. E leva para o altar, porque a família tem que estar no altar, irmão. No altar. Ou seja, não adianta você pegar a sua família e demonstrar na igreja que ela é o exemplo. O exemplo é o que o apóstolo Paulo disse. Se você não governa bem lá, você vai querer governar cá? Você vai querer mentir aqui? Não. Vai para o altar, em casa, leva todo mundo para o altar e todo mundo sabe. Hoje a conversa do meu filho mais novo, eu disse, pai, hoje tem culto, pai. Pai, hoje você vai falar onde? Isso, aquilo, outro. Então eles já vivem essa vida. Então essa vida está dentro dele. Eu não proíbo eles a se divertir. Pastor Tiago conhece, anda muito lá. Eles brincam, se divertem, são jovens, são crianças e tem que viver. Se Tem precisar, vida, eu né, estou pastor? junto com eles. Glorificamos a Deus, porque, ou seja, ser pai é glorificar a Deus. Sim, Ter uma isso. família é glorificar a Deus. Ser casado é glorificar a Deus. Tudo que eu faço, eu glorifico o Senhor. Se glorifica o Senhor, irmão, não tem divisão nesse contexto. Agora, eu não posso me Glória a sobrecarregar. Me sobrecarregar. Fantasiar que eu sou um algo na igreja. E aí o negócio não vai dar certo, porque vai estar andando assim, ó. Eu não posso fantasiar, né? Ou é ali em oculto, porque publicamente vai acontecer o que dizemos que é, querido pastor Tiago. Perfeitamente importante, pastor Paulo, que o senhor falou, que é a sabedoria para você dividir, né, o momento do ministério e o momento que o senhor é pai, é esposo, é o líder da família, e saber fazer essa divisão. Tanto que em 1 Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo dá uma recomendação, né, que o casado cuide das coisas de casado, né, e que o solteiro cuide das coisas do Senhor. Então precisa saber distinguir e ter esse equilíbrio para ser um bom pastor, mas ao mesmo tempo ser um bom marido, ser um bom líder, mas ao mesmo tempo ser um bom pai. E isso, como diz o apóstolo, é uma formação que vem de berço, né? Sim. Ensinando a esposa, ensinando os filhos. Mas assim, pastor Reginaldo, ouvindo as palavras do pastor Paulo, as palavras do apóstolo Alexandro, como que a gente faz para não ter esse conflito, então, entre igreja, família e trabalho? Interessante que esse tema está caminhando com um tema que foi falado no podcast passado com o pastor Alan Nascimento. Verdade. Né? Acabou sendo uma continuação, né? Para não embolar o meio de campo ali, pastor Reginaldo. A verdade pastor Tiago, pastor Paulo, apóstolo, que é uma decisão a ser tomada por dentro de prioridades que um indivíduo ele precisa tomar. Essa é a verdade. Então ele vai tentar, de alguma forma, tomar aquilo que cabe a ele. Aí é onde que entra o quê? Você é casado. Então essa decisão que você vai tomar não pode pesar a nossa família, de jeito algum. Que até mesmo não tem como você dirigir uma igreja, orientar casamentos, orientar pessoas, sem você ter uma família alinhada. Alinhada no quê? No psicológico, nas emoções, estar dentro da igreja precisa ser prazeroso. Não pode ser peso ministerial. Você precisa ter prazer. Você precisa estar lá dentro, chegar num dia do culto e falar, meu, que legal, que bom, que gostoso estar aqui dentro aqui. Essa é a verdade, né? Até mesmo Jesus, ele era inteligentíssimo nessas causas. Por quê? Porque lá em Marcos capítulo 6, verso 31, os discípulos vêm correndo com um relatório na mão, mostrando para Jesus. E dizendo assim, Jesus, curamos, libertamos, fizemos isso, fizemos aquilo. Você percebe que Jesus ele não foca no relatório. Jesus ele olha para eles e fala assim, vamos para o deserto. Fazer o quê? Descansar. Então se você observar bem, Jesus ele dava prioridade ao descanso para que você recompõe de novo e volta. Então essas pausas precisam acontecer na nossa vida. Eu estava na praia há uma semana atrás agora, Que delícia. sendo pai. Todo sujo de areia, brincando, tentando fazer castelo. Você tá entendendo? Nem aí no cargo pastoral, nem aí. Eu tava lá sendo marido, sendo esposo, e graças a Deus a igreja de Cristo,
A igreja estava cultuando, o negócio estava andando. Louvado seja Deus por isso. Quando eu voltei inteiro. Porque inteiro eu estava na praia. Isso é o defeito, pastor Tiago, apóstolo, de muitos líderes de igreja. Ele está em tudo, mas não está inteiro em tudo. Isso é o ruim. Você precisa estar inteiro. Você tá todo na situação. Você está no culto, você tem que estar inteiro no culto. Você está na sua casa sendo pai, sendo esposo, você tem que estar inteiro sendo pai, sendo esposo. Sendo o que você é, naquilo que você está fazendo, inteiro nele, não metade. Aí o que acontece? Muitos querem ter tudo, querem fazer tudo e acaba cansando. O cansaço, meu queridão, gera, algo dentro de você a ponto de mexer com o seu psicológico de uma tal forma que você vai olhar e vai falar assim, o que está me pesando? O que está me cansando? Aí você vai olhar muitas das vezes para dentro da igreja, fala assim, a obra, é a igreja, ou é minha família? Você fica perdido, que nem cego no tiroteio, sabe? E a gente precisamos, de fato, sabe, pastor Tiago, ter esse equilíbrio, saber que há tempo para todas as coisas. Amém, pastor Tiago? Exatamente, pastor Ginaldo, porque senão acaba virando um ativismo. Exatamente. Esse ativismo, pastor Alexandro, a Bíblia diz, né, sobre aquele texto de Lucas capítulo 10, de Marta e de Maria. Você vê que às vezes a intenção, pastor Paulo, da pessoa é boa, né? Quem abraça tudo acaba não abraçando nada, exatamente como o senhor falou. A intenção de uma era sentar e ouvir, era desfrutar do momento. A intenção de outra era servir, mas nem sempre a intenção de servir, a intenção é boa, mas às vezes não é benéfica. Uma coisa é ser bom, outra coisa é ser benéfica. É pro momento, né? A intenção dela era boa, não, eu quero servir Jesus, quero servir os discípulos, aquela coisa de mulher, quero fazer o café, quero fazer o chá, quero preparar o bolo, quero preparar o pão. E Jesus falou para ela, olha, a melhor parte você está perdendo. Verdade. Porque nem sempre você está envolvido, quer dizer, a intenção é boa. Você está envolvido com uma intenção boa, mas nem sempre a intenção boa é exatamente o que Jesus quer. É por isso que as pessoas acabam se perdendo. Apóstolo, antes de eu passar a palavra para o senhor, eu me lembro que quando meu filho nasceu, ali em 2012, isso nunca contei, pastor Paulo, eu estava muito frenético na itinerância. Pregando de dia, pregando de tarde, pregando de noite, de segunda a segunda, né? Era a fase que as agendas estavam explodindo. E eu falei, Jesus, vamos embora. E a gente gosta de pregar, você sabe que eu amo o ministério da pregação. Pregando, minha esposa sempre trabalhando e eu carregava meu filho comigo. E aonde a gente chegava, né? O pessoal, pastor Tiago, e meu filho foi crescendo, escutando pastor Tiago. Chegou um momento que dentro de casa, meu filho não me chamava mais de pai. Pastor Tiago. Aí eu falei, opa, eu só tenho um filho. Sim. Eu quero ser chamado de pai. Aí eu cheguei pra minha esposa e falei, quer saber? Eu vou puxar o freio de mão, porque agora eu não preciso ser o pastor. Eu preciso ser o pai que ele precisa. Né? Saber esse equilíbrio. E eu acho que essa questão é uma questão muito séria, né? Que muita gente está exatamente nesse contexto de abraçar tudo, mas às vezes a prioridade, que é a casa, acaba se perdendo. O que você acha disso, apóstolo? Pastor Tiago, pastor Paulo, pastor Reginaldo, eu estava aqui ouvindo o comentário de todos e eu sou uma testemunha viva de algo que eu plantei e colhi. Quando foi nos dada a função de cuidar, aquela sede, aquela vontade, vamos que vai acontecer, vamos abrir a obra, vamos fazer o ministério, e eu deixei de canto a família logo no começo, e muitas das vezes havia conflitos entre eu e a minha esposa, porque era obra de segunda a segunda, visita. Então você acaba se dedicando a algo, achando que aquilo iria somar alguma coisa. E somou. Deu resultado sim, mas eu acabei deixando a paternidade um pouco de lado. E o meu filho cresceu com uma revolta, porque eu não dei aquela atenção que tanto ele buscava. E quando eu quis buscar, eu encontrei dificuldades. Como o senhor já sabe, o senhor é prova de algumas testemunhas.
Hoje, graças a Deus, ele está bem, para a glória do Senhor. Mas procuro hoje, pastor Paulo, pastor Reginaldo, não fazer a mesma coisa com a menina que eu tenho, que hoje tem 10 anos, e priorizo o que hoje, né? Deus acima de tudo e a família, né? Porque, voltando no assunto, até quando a gente lê lá em Efésios 5:25, a Bíblia diz, né? A palavra diz, né? Maridos, amais a vossas esposas, vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Então, hoje eu cuido mais, né? Hoje eu sou mais presente, hoje eu sou mais pai, hoje eu sou aquele, não só não dou bronca, mas eu também me envolvo, né? Às vezes minha filha, ela de noite ela fala, pai, deixa eu ser sua cabeleireira, e brinca, aquela coisa, né? Que para alguns levo na praia, vou, jogo bola, ando de bicicleta. Para alguns, às vezes, a questão da religião, as pessoas falam, mas pastor, tem que fazer isso, tem que fazer essas coisas, tem que fazer, porque senão a gente acaba cuidando dos outros e deixando os nossos de lado. Perde, pastor Reginaldo, né, pastor Paulo? E quando você vai querer depois correr atrás do tempo, e não foi o senhor, pastor Tiago, presenciou muitas das vezes a gente ali comentando, chorando, né? O diácono Cícero, que também nos acompanha, ele presencia essas coisas. Então, o que hoje uma coisa me chamou a atenção, que o pastor Paulo falou, hoje a minha família hoje ela está injetada ali no altar, mas de forma assim agradável. Agradável. Não se torna um peso. Não, agradável. A ponto de hoje nós falarmos, minha filha fala, tem culto hoje, papai? Tem culto hoje. Por quê? Porque hoje cada uma no seu ministério, e hoje eu como o pastor delas ali também, eu observo, vejo e deixo ali elas se envolver para que isso seja injetado, como o pastor disse, né? Hoje a minha família está no altar. Eu já vi muitas situações e de socorrer pessoas que dizem, apóstolo, eu sou de outra igreja, de atender pessoas de outra igreja. E a pessoa disse, eu só vim aqui porque eu não quero, assim, levantar nenhuma polêmica, mas tem pessoas que às vezes nos procuram, que ela diz assim, eu vim aqui só pedir um conselho, porque onde eu congrego lá ou o pastor, ou sou a pastora, e acaba, não é nem a questão de não ensinamento, porque a pessoa ela pode até ter um ensinamento bom, mas as pessoas muitas das vezes, pastor Tiago, vai pela aparência. Se o senhor olhar uma igreja que tem um casal que está na mesma conexão, tem tudo para esse ministério dar certo, né, pastor? Tem tudo. Mas eu atendo pessoas, nós estávamos conversando antes, sim, né, que eu tenho pessoas que eu atendo que elas falam, né, o senhor e a sua esposa poderia me atender? Poderia me dar um conselho para o meu casamento? Né? Como eu atendo amigos que dizem, ela não quer caminhar comigo, eu vou cair fora, eu vou seguir sozinho. Eu falo, não é por esse caminho, né? Se você quiser, nós estamos aqui para orientar. E muitas das vezes a gente deixa a pessoa seguir o instinto que está dentro dela, e a gente acaba depois vendo o que dá, pastor Tiago. Olha, apóstolo, isso que o senhor falou é tão sério, mas tão sério, porque juntando a sua fala com a fala do pastor Paulo, pastor Reginaldo, a importância da família no altar, isso é uma consequência de uma escolha, né? Sim. É uma consequência de uma escolha. Eu dou mentoria para um pastor lá de Santo André, que ele só confia em mim para conversar. E toda vez que nós vamos conversar, a conversa eu não aguento mais o ministério porque minha esposa não quer. Ela não ama, ela não tem a visão. Ele é pastor presidente de uma igreja de Santo André. Ele fala, eu tô perdendo meu casamento porque a minha esposa não tem a mesma visão que eu tenho, né? Porque ele tem uma empresa, ele trabalha nessa empresa, e depois da empresa tem que cuidar da obra, faz obra social, cuida de igreja, cuida de pessoas que precisam de cuidado, mas a esposa não tem a mesma visão.
Então, é importantíssimo você que está nos assistindo, que pretende aí desenvolver o ministério, escolher muito bem quem você vai caminhar do seu lado. Perfeito. Porque dependendo da sua escolha, a sua escolha pode ser um impedimento para o seu ministério, É verdade. né? Aí você vai ficar dividido entre ministério e entre família. Então, hoje, o apóstolo tem a família no altar, é uma questão de escolha, escolheu uma pessoa que tem a mesma visão, que hoje caminha junto. Eu vou falar uma coisa, vocês precisam ir lá conhecer a Igreja Apostólica Aliança Eterna com Deus, Vamos marcar. porque os dois andam juntos ali, eu acho tão bonitinho. Um senta do lado do outro e ela dirige, ele dirige, ela ora e ele ora. Você vê que a mesma visão, estão caminhando juntos, resultado de uma escolha. Então a família não se torna um peso para o ministério não se torna um peso É forte. para a família. Não é isso, pastor Paulo? Perfeito, pastor. E assim, eu louvo muito a Deus pela minha esposa. Ela conheceu o Cristo primeiro do que eu. E como eu disse, eu congregava na Deus de Amor. E a Deus de Amor todo dia tinha culto. E tinha dia que ela falava, amor, vamos hoje não? E eu dizia, não, vamos. Tinha dia que eu dizia, não vamos hoje não? Ela dizia, vamos. Então a gente sempre incentivou, né? Eu tenho um testemunho muito forte no meu passado e ela me ajudou muito. Eu sou a pessoa que eu sou hoje, sou muito grato a ela. Né? Ela me apresentou a Cristo, né? Ela me deu uma família que a família foi criada no altar, como eu disse. Né? E eu também dou conselho a alguns amigos, né? Algum povo. E não é fácil, irmão. Quem vê a gente chegando assim vai falar, não, a família é isso, a família é aquilo. Talvez alguém pode pensar, não, ele está falando da boca para fora. Mas eu sei quem é a minha família. Eu já acho que o Thiago anda mais lá do que o pastor Reginaldo em casa. Meus filhos nasceram para isso. Né? Claro, eles são jovens, eles são meninos, quando tem que ser. E a gente vai fazer o nosso papel, como o pastor disse, vai discipular, vamos fazer isso. Claro que a gente não vai impedir dele de ser jovem, mas é tudo um processo, irmão. É um processo muito grande. E é como o senhor falou, é o que diz na formação da igreja, irmão. O obreiro que ele vai ser levantado, tem que ser analisado a sua esposa. Como que vai ser a esposa do camarada? Exatamente. Então o erro já não tá, o erro já tá lá atrás. Sim. Quem vai levantar, analisa a esposa do irmão, né? Faça a visita, faça o mecanismo antigo, acompanhe. A família vai abraçar a causa do irmão? Não vai? Deixa o irmão, porque é melhor ele aqui do que lá na frente ele se estourar. Com muita humildade eu digo, irmão, a maioria dos irmãos que se estourou, ele quis passar a carroça na frente dos bois. A ansiedade ministerial. E ele talvez pegou aquela passagem, Jesus disse assim, ó, fará obras maiores. Ele falou, não, então eu vou fazer obra maior do que Jesus. Pode deixar que eu vou com sangue nos olhos. Então, esse camarada ultrapassou, irmão. Porque se a obra é de Cristo, eu vou pegar a informação com quem? Cristo. Com Cristo, irmão. Se a família é de Cristo, eu vou pegar a informação para cuidar da família com quem, irmão? Se os filhos quem deu foi Cristo, eu vou atrás de quem? Para me ajudar. Eu vou pedir para quem? Para me ser um bom marido. Vou pedir para quem? Para me ser um bom pai. Para me ser um bom filho. Para quem que eu vou pedir? Para o Pai da eternidade, irmão. Então, não existe fórmulas mágicas. Você tem 10 fórmulas para você ser pastor e marido, pai e filho. Irmão, eu não estou querendo ser religioso. Quero que os ouvintes me entendam. Não, eu estou querendo dizer que tudo está no controle de Deus. Sim. A família é de Deus. A obra é de Deus. Então, irmão, tudo que a gente for fazer, tiver coincidindo ali com Deus, você, Deus, a família, os filhos, tá todo mundo aqui, é difícil para todo mundo, Mas o senhor vai nos ajudar? Vou ajudar. Forte. Acabou. Jesus foi quem disse, aquele que vinha a mim de maneira nenhuma, eu vou lançar fora. Não vai. Então, não dá para mudar muita coisa. É o que eu digo, o obreiro despreparado, ele quer pôr a carroça na frente dos bois. Não tem como, irmão, não tem como você atropelar a sua família e dizer que está fazendo para Deus. Que loucura que é essa? Você vai atropelar o próximo e não é nem sua família.
Não faz nem lá e nem cá. A gente tem mãe, tem irmão, tem ser um ser humano. E tudo isso, irmão, nós aprendemos com as Escrituras, nós aprendemos com Deus. Então, irmão, eu quero deixar um conselho, pastor Tiago. À vontade, pastor Paulo. Deixar um conselho para esses companheiros que se feriram na batalha, no campo de batalha. É que hoje tem muitas desculpas. Que você que já deu sua desculpa, beleza. Mas você que tem uma desculpa para dar, depois de ouvir esse programa, não dê não, viu? Não dê desculpa não. Volta para os princípios, faz a coisa certa, não atropela, porque não tem como dar errado, pastor Tiago. Não tem como dar errado. Se fizer certinho, tomar de 8 em 8 horas, irmão, 7 dias, a cura chega, irmão, não tem como. Glória a Deus. Não tem como. Então Verdade. Nossa, e o senhor falando aqui, eu lembrei, sabe do quê? Noé. Noé não conseguiu salvar o mundo inteiro, mas a sua família estava dentro da arca. Exatamente, acreditou no projeto dele. Sim. Acreditou, né? Forte. Já Davi foi o homem segundo o coração de Deus, o maior rei de Israel, mas não foi o melhor pai nem o melhor esposo, Sim. né? Pastor Reginaldo. Escutando o pastor Paulo falar, e é uma verdade muito grande, né? O equilíbrio emocional, ele tem que ter em nossa vida de uma forma de você parar e respirar às vezes e pensar a ponto de você falar assim, não, prioridade ali, mesmo que um lado te chama pro outro lado. Porque a verdade é essa, apóstolo, muitas pessoas, obreiros, homens de Deus, pastores, estão se perdendo em si. Em si. Exatamente. Em si. Tem nada a ver com a obra. Porque o que acontece? Existem situações, existem coisas que Deus deu na sua mão. Ele te deu, é um presente. Quando você casou, que você estava ali no altar, esperando a sua esposa chegar até o altar, quem viveu isso, né? De ver a esposa entrando, né? Até chegar no altar, é emocionante, irmão. Ali, toda a ministração, tudo aquilo que Deus falou ali, selou diante dos homens, diante de Deus. Coisa, deu até uma saudade, né, irmão? De casar de novo, né? Já avisa Coisa pra boa, ela, né? ano que vem. Inclusive, o senhor fez aniversário de casamento esses dias, né, pastor Reginaldo? Isso, dia 23. Pastor, abraço. Glória. 13 anos de casado. Que Deus abençoe a missionária Mona Lisa. Então, quando você percebe isso daí, você entende o seguinte, é uma grande responsabilidade que foi entregue em suas mãos, dada por Deus como um grande presente. Agora você precisa cultivar isso. Eu gosto de uma palavra muito poderosa que eu vivo ela todos os dias da minha vida, né? Gênesis 2, verso 15 diz assim, pois Deus, Adão, no jardim do Éden, para lavrar e guardar o jardim. Se você observar na profundidade desse texto, você percebe que tudo que Adão precisava, Deus entregou de presente para ele. Exatamente. O que Adão tinha que fazer? Cuidado. Lavrar, cuidar, guardar. E por muitas das vezes, pela correria da vida e prioridade em outras situações, você esquece daquilo que Deus te deu para você cultivar. Cuidar, guardar. E é na onde, pastor Tiago, apóstolo Alexandro, eu acertei o nome, né? Amém. Glória a Deus. Glória, pastor Glória. Paulo. Nós percebemos Amém. que nesse detalhe as pessoas vão perdendo aquilo que Deus entregou nas mãos. Aí lá na frente vai falar assim, né? O que aconteceu? Aconteceu que você não cultivou. Porque o cultivo faz com que acontecer? Crescer. Esse. Deus te deu de um tamanho e você deixou daquele tamanho a ponto de esquecer, a ponto de perder. Nem granjeou. Nem granjeou, não cresceu, não foi. E foi assim que aconteceu com Adão. Se você vê, ele perdeu aquilo que era só para ele cuidar e guardar. Então nós precisamos olhar com mais cuidado os valores que nós temos nas mãos. Aquela parábola que fala da dracma perdida, se você analisar, foi perdido da onde? Dentro de casa. Dentro de casa, irmão. Meu Deus. É assim mesmo. Foi necessário perder dentro de casa para ela dar atenção a um simples detalhe: acender uma luz, se relacionar com a luz, sabe? Então existe um equilíbrio entre valores, ter a luz acesa dentro de casa. Existe um equilíbrio assim, pastor Tiago, que você precisa ter, sabe? Há momentos que você tem que faltar no culto, dizer assim, ó, irmão, dirige o culto aí, o que você vai fazer? Eu vou jantar com a minha esposa. Ontem
aconteceu Isso tal não coisa. é pecado. Não, Não é pecado. vou passear. É necessário. Você tá entendendo? Necessário. Nós que somos pastores, nós precisamos delegar algumas funções a ponto de tirar um pouco o peso das nossas costas, sabe? Mas o que acontece? A preocupação é tanta, nossa, com a obra, a ponto de nós ter que estar. E nesse ter que estar, você vai deixando algumas coisas passar para trás. Aí quando você olha, aquilo tá refletindo naquilo que você tá dentro da igreja. Então a sua família tem que estar bem. Eu sempre pergunto, faço uma pergunta pra minha esposa, né? Você tá bem? Aí ela olha pra mim, tô bem. Aí eu pergunto, você tá bem? Tô bem, então tá bem, então bora. Porque se ela não tiver, ela já fala. Então nós tentamos resolver aquela situação pra ela ficar bem. Sim, claro. Porque minha família bem, as ovelhas que está sobre a minha liderança, vai ficar bem, irmão. Vai ficar bem. Amém, pastor Tiago? Amém, Ô, apóstolo? pastor, deixa eu falar só um algozinho antes do apóstolo Alexandro e o senhor. Eu ia concluir e tinha me dado um branco na hora. O que acontece? Eu ouvindo tudo isso e vendo esses irmãos que acabou tendo esse... Não que a gente não comete, a gente erra muito. Verdade. E a gente vai aprendendo a cada dia. Até com os erros, né? O senhor falou uma coisa muito interessante que, como eu acabei de me referir acerca dos erros, né? Você compra um presente para o seu filho e ele inocentemente acaba ou perdendo ou estragando inocentemente, né? E aí a gente, com toda a maturidade que hoje a vida já nos deu, a gente entende que foi uma inocência e a gente quer ver uma reação. Verdade. A gente quer ver a reação. Porque a gente só quer a reação. É aquela mesma coisa. O irmão tá me devendo, poxa vida, mas eu só queria uma satisfação. Sim. Passa toda a raiva. Passa. Então, eu quero falar só rapidinho, um minutinho, acerca de inspiração e motivação, né? Nós estamos se perdendo, deixando a inspiração embora e ficando com a motivação. Por que a motivação? Você pega um refrigerante com gás, ele abre, todo mundo olha e fala, rapaz, quanto gás esse negócio tem? Só que depois de uns minutos, você vai olhar, aquela motivação acabou, porque o gás foi embora. O que é a inspiração? É que o apóstolo Paulo falou. Fala o seguinte, não está entendendo não? Olha para mim. A inspiração, ela vai expirar. Ou seja, se nós realmente estamos inspirados por Cristo, se aquela inspiração ela é maior do que uma motivação, quem está perto, irmão, contagia. Glória a Deus. Pode ter certeza que as suas pequenas, ela olha assim e fala assim, e seu pai é o quê? Meu pai é pastor. E com orgulho. Ah, mamãe... Não, meu pai é pastor. Tá entendendo? Então, meu herói. O que eu posso orientar é você que já está nessa situação e está tendo essas divergências com a sua família, com a sua esposa, chama seu líder. Sim. Senta e conversa e arruma. Para um pouco e depois prossegue. Verdade. Porque não é para todo mundo. Eu achar legal o ministério. Eu tenho vocação, eu fui chamado para aquilo ali. Realmente, Deus está comigo. Então tem tudo isso, né? Na verdade, o nosso tema abrange tudo isso, né, pastor Tiago? Não vamos pegar um texto isolado e colocar entre a família, entre a igreja e a família. Muito pelo contrário, porque nós somos líderes. Sim. Exatamente. Nós somos líderes de famílias. E a gente não vai dizer, pô, vovó, é o seguinte, larga a igreja e vive lá sem se responsabilizar. Porque a igreja, ela tá na terra como uma casa de Deus. Ok, a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homem, mas foi separado para que aquele povo venha e se relacione com Deus ali. Então o lugar da família é no altar. E como eu disse, acerca de uns irmãos que se perdem, pastor Tiago, só mesmo eu enxergo nessa questão. Sim. De motivou ou inspirou. O que pesa mais? E eu sugiro a pessoa ser inspirada, né? Ser inspiradora.
né? Seja inspiradora. Mesmo como pai, né? Como filho, como família. E que a sua família te aceite, irmão. Que a tua família abrace a sua causa. E você? E a gente fala de igreja como se o camarada vivesse 24 horas na igreja. A igreja é 2 horas de culto. Não dá pra gente chegar aqui e dar uma palavra e dizer assim, só irmão, não vai pra igreja. Porque não vai antes. Faz antes. Faz depois. Que nem na minha congregação que eu congrego, são 3 dias por semana. Né? São 3 dias por semana. Semana tem 7 dias. Você pode 4 dias se organizar. Então, ou seja, então o que falta não é a igreja que é muito, é uma organização que falta. Sim. Então, são muitos caminhos que precisam ser observados, pastor Tiago. Com certeza. Ainda pegando essa questão de aconselhamento, apóstolo Alexandro, ouvindo as palavras do pastor Paulo, ele faz um aconselhamento para aqueles que desejam o ministério, né, ou os obreiros que já têm um certo tipo de liderança. Mas existe aqueles também que já estão à frente de um ministério e às vezes não tem com quem buscar um aconselhamento acerca dessa questão. E ouvindo aqui o senhor falando, o senhor mudou na sua caminhada cristã, às vezes a forma de pensar, e atingiu uma maturidade que hoje o senhor é uma pessoa muito mais madura do que quando iniciou. Mas talvez se lá atrás tivesse alguém que chegasse com o senhor, apóstolo, é assim, na época devia ser pastor ainda, pastor, apóstolo, é assim, 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 talvez seria uma caminhada mais fácil. Então eu queria que o senhor olhasse naquela câmera ali, não que está com a telinha, com aquela outra ali, e o senhor desse conselhos para esses pastores hoje que acabam negligenciando a família sem perceber, e o senhor é testemunho de que uma família que está no altar, o altar não deve nada para ninguém. Então, a família que está no altar, Deus cuida da família. Olhando para aquela câmera ali, apóstolo. Glória a Deus. No olho de quem está assistindo a gente. Meus amados irmãos, você que nos assiste, você que nos escuta, os princípios, se for preciso recalcular novamente a rota, eu cresci, na verdade, ministerialmente, ouvindo algo dizendo não pode isso, é proibido isso, e aonde a gente acaba afetando muito a família. Então, se for preciso para você recomeçar, isso não é vergonhoso. É você chamar a pessoa, a sua companheira, e saber dividir as coisas para que possa dar certo. O seu ministério não vai deixar de fluir se você começar a colocar as coisas que tem que ser colocada em ordem no lugar. Eu estava hoje em casa o dia inteiro nos preparando para estarmos aqui, e Deus até me deu uma palavra, pastores, que é em Lucas capítulo 4, versículo 38, quando Jesus ele cura a sogra de Pedro. Veja que Jesus ele entra dentro de um lar e encontra dentro de um lar uma mulher que está enferma, e Jesus vai à cura. Quando Jesus cura aquela mulher que pertencia ali à família de Pedro, é interessante que a gente vê aonde é que Jesus faz o seu ministério ser fluido entre a família. Então, às vezes as pessoas estão fervorosas demais, eu preciso fazer. O que precisa primeiro é cuidar. Uma coisa aqui que o pastor Paulo falou, e até me deixou mais orgulhoso, pastor Tiago, pastor Reginaldo, é que quando eu fui buscar minha filha na escola, e eu cheguei lá, eu sempre gostei de usar roupa preta, terno, e eu cheguei e uma amiguinha falou assim, olha, seu pai é policial, né? Ela falou, não, meu pai é pastor, né? Mas ela falou com um ar assim, orgulho, de orgulho. Aí, ele é pastor, Aí a amiguinha perguntou, vocês são da igreja? Ela disse, nós somos de Jesus. Porque ser de Jesus é você ser diferente. Então, para você, meu amigo, minha amiga, não é orgulho você, às vezes, se aconselhar com quem já está um tempo na caminhada, já conhece, procurar, se possível, procurar um lugar que possa te aconselhar o caminho certo e correto
para que teu ministério possa fluir, assim como o ministério desses homens estão fluindo, porque são homens que aprenderam dentro do princípio da palavra de Deus. E eu tenho certeza, pastor Tiago, pastor Reginaldo, pastor Paulo, que só tem a dar certo. Glória a Deus. Perfeito. Muita maestria e sabedoria. O recado tá dado. Agora é só você anotar tudo certinho, né? Como o médico passa a receita e seguir que Acabou. vai dar tudo certo. Quero fazer uma pausa aqui rapidamente para dizer para você, meu amigo e minha amiga, que deseja abençoar este programa. Sabe que o Conexão Pastoral é um programa que já estamos praticamente há quase um ano aqui. E esse programa, ele não é patrocinado, né? Nós não temos empresas, não temos empresários, não temos pessoas que custeiam esse programa. Então nós queremos abrir um espaço para você que deseja abençoar, né, para que esse programa não saia do ar. Aí na tela agora você vai ver passando um QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e fazer uma contribuição nesse programa. Pastor Tiago, mas qual o valor? O valor que Deus colocar no seu coração, o valor que você sentir, porque todo o valor que entrar, com certeza será destinado à obra de Deus através desse programa para nos ajudar a continuar no ar. Você está vendo que nós estamos em um ambiente onde nós temos uma ótima qualidade de som, qualidade de vídeo, um cenário muito bonito e tudo isso é para você, só que nada disso é de graça. Então se você puder nos ajudar, você pode aí apontar sua câmera para o QR Code agora que está aqui na tela e nos ajudar a manter este programa no ar. Tenha certeza que a semente que você lançar aqui, você vai colher 100 vezes mais, porque Deus vai abençoar a sua vida. E nesta pausa também eu quero mandar aqui um abraço para os nossos amigos do restaurante Itibem. Falei certo? Itibem. O restaurante Itibem, você que mora aí na região de São Caetano, né, e região ali nas redondezas de São Caetano, você precisa parar no Instituto Mauá de Tecnologia em São Caetano do Sul, porque lá dentro tem esse restaurante, Pastor Paulo, que é o restaurante Itibem, que serve um almoço delicioso, irmão, de segunda a sexta-feira, preço bom, comida boa, qualidade, você só vai encontrar lá. Se você quiser entrar em contato com esse restaurante, você pode chamar aí no WhatsApp, que é 0 operadora 11 91, não, 0 operadora 11 9 1554 0140. 0 operadora 11 9 1554 0140, você vai falar com o Cícero e você vai lá. E ó, se você for, agora eu tô falando por conta, se você for lá no restaurante e falar que viu a propaganda aqui no Conexão Pastoral, você vai ganhar um desconto, ou talvez até uma sobremesa, hein? Mas você tem que ir lá, leitear, que Deus vai te abençoar, tá bom? Vamos dar andamento aqui. Apóstolo Alexandro, Glória. vamos falar um pouquinho agora acerca do ministério. Fala um pouco como nasceu a Igreja Apostólica Aliança Eterna com Deus. Meus irmãos, a Igreja Apostólica Aliança Eterna com Deus, ela nasceu num projeto a qual Deus colocou no nosso coração. Até mesmo assim, devido, pastor Tiago, a algumas coisas a qual Deus dava e havendo algumas rejeições de outras pessoas. Então achamos melhor em si seguir aquilo que Deus estava nos dando. Começamos ali na casa da minha mãe, né? Foi algo assim até engraçado, pastor Paulo, pastor Reginaldo, que o nosso altar era aquela sapateira, não sei se o senhor lembra, de zíper. Nossa, faz tempo, hein, pastor? Lembra dessa Tava sapateira? na Arca de Noé isso aí. Tava na Arca de Noé. E eu me lembro uma vez, pastor, que até engraçado, porque quem olha hoje pensa que a gente já começou, né, lá em cima. E não. E com certeza esses homens de Deus terão Sempre prazer tem um começo, né? de estar lá na nossa igreja. Vou me sentir honrado os senhores lá ministrar uma palavra. Isso. E eu me lembro muitas vezes, pastor Tiago, isso foi um culto, e foi um culto de Santa Ceia, nossas primeiras Santa Ceias, e o obreiro que hoje descansa no Senhor, né, Deus recolheu ele, que era o obreiro, nosso primeiro diácono, Fernando, e ele foi o nosso primeiro diácono, e no meio do culto assim, ele tinha chegado do serviço, tomou banho rápido, e eu já estava ali dando a abertura do culto, e ele abriu aquela sapateira. Para tirar um sapato dele que estava lá dentro. E foi engraçado que os irmãos começaram a falar, vamos orar aqui, nós estamos sentindo o cheiro do inimigo no ar. Olha aí, é forte. Então, né? São coisas que marcam, né, apóstolo? São coisas que marcam. E ali foi, depois Deus nos preparou um altar
de acrílico. E aí a história foi encaminhando. Fomos para uma garagem, né? Eu estava ouvindo a sua história, me lembrei muito da minha, pastor Reginaldo. E começamos ali, depois Deus nos levou para um salãozinho, e hoje, para a glória do Senhor, estamos ali um salão ao qual o pastor Tiago conhece. Catedral. Demais, uma catedral ali, para a glória do Senhor, recebe em nome de Jesus. Já tomo posse daqui, já tomo posse. E estamos ali pregando a palavra de Deus ali já, né, há 13 anos, naquele lugar ali, na cidade de São Caetano do Sul. Você que é de São Caetano do Sul e região ali, estamos na Alameda Caçaquera 913, no bairro Barcelona. E a igreja chama-se Igreja Apostólica Aliança Eterna com Deus, mas é uma igreja família, uma igreja acolhedora, uma igreja de milagres, porque vivemos aquilo que Jesus disse: os sinais seguirão aos que crerem. Glória a Deus. Né? E é isso que nós temos pregado ali sobre Jesus, salvação, conserto. Quando tem que descer o cajado, a gente, né, fala ali do amor, fala da correção. E eu louvo a Deus que Deus tem salvado muita gente, pastor Tiago. Glória a Deus. Muita gente. Então é uma igreja que está de portas abertas. Se tem dúvida, é só procurar os obreiros, que eles mesmos sabem o carinho. E uma coisa é que hoje, estava até ouvindo o pastor Reginaldo falando, quando tem que sair com a família, a gente tem uma equipe preparada hoje. Glória a Deus. Porque a gente tem que criar o quê? Discípulos. Eu gosto. Com certeza. Não é, pastores? Eu vou chegar lá. Vocês têm, eu não tenho. Né? E às vezes, assim, minha esposa fala: amor, tem uma festa, um churrasco, tem isso, tem aquilo. Hoje nós estamos vivendo. Então, uma coisa que eu achei que não ia viver, nós estamos vivendo. E sem prejudicar a obra, sem prejudicar ninguém. E família, casamento. Obreiros, a gente chega na reunião, uma coisa que eu priorizo sempre hoje: os obreiros, família. Se chegar final de ano, você vai viajar, férias. Viaja, se organiza. Eu acabei de chegar do Nordeste. Eita. Né? Eu cheguei há pouco tempo. Acabamos de chegar no Nordeste, fui ver a família e decidimos: vamos de carro, vamos. E foi uma viagem, uma experiência assim maravilhosa. E ficou uma equipe lá trabalhando que representou o reino de Deus. Não o apóstolo, representou o reino de Deus. Que bênção. Resultado de um ótimo trabalho que o senhor vem fazendo aí ao longo desses 13 anos. E a hora foi embora, né? Acho que se o meu cronômetro aqui não está errado, nós temos 10 minutos para encerrar aqui. Mas deixa eu te fazer só mais uma pergunta, apóstolo. Hoje, pastorear na cidade de São Caetano é um grande desafio, né? Conheço pessoas que começaram o ministério na cidade de São Caetano e a gente sabe que aquela cidade tem uma batalha espiritual muito grande, um peso espiritual muito grande. E o ministério, né, a Igreja Apostólica Aliança com Deus, tem se estabilizado, tem se expandido nessa cidade. Claro que também, por outro lado, tem bastante apoiadores dentro da cidade, mas pelo tempo que eu frequentei muito São Caetano do Sul, a gente sabe que não é fácil manter uma igreja ali. Como é que os senhores têm alcançado estratégias para manter de pé o ministério? 13 anos, irmão. 13 anos. Pastor Tiago, eu guardo uma frase hoje, o pastor Reginaldo falou citou uma frase que ele guarda para ele. Eu guardo uma frase comigo que eu digo assim: Jesus olhou e disse: tu és Pedro, né? E sobre essa rocha edificarei a minha, né? A minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se Deus nos colocou ali, pastor Tiago, Deus tem um propósito naquela cidade, né? Nós, como todos os pastores, nós queremos ampliar muito mais a obra. Mas antigamente, assim, até muitas pessoas causavam um pânico lá, que é difícil. É difícil para quem não tem vontade de trabalhar. Perfeito. Mas quando você tem sede hoje nós nos reorganizamos. Hoje eu digo isso há 15 dias atrás. Hoje nós preparamos. Eu me foco muito naquela passagem quando o próprio Deus disse a Moisés: Moisés, você tem que delegar
funções aí, você tem que separar, Isso. né? Divide a carga. Divide, vamos lá. Então, eu tô formando agora 2 obreiros que estão vindo, irmão. Que benção. Sabe assim, sabe aquela frase, sai da frente? Estão vindo para a glória do Senhor. E hoje eles estão trabalhando ali na Kennedy todo sábado, a partir das 19 horas, ali na Avenida Kennedy, no chafariz da Kennedy de São Caetano. Há um grupo de evangelização ali, sábado à noite. Benção. Aos domingos, nós temos ali no Parque Linear o grupo jovem que está a partir das 2 horas. De lá eles já vão para o culto. E segunda estamos ali com a obra de oração. Só querer trabalhar. É só procurar nada aqui. de mão beijada. É trabalhar. Trabalho, irmão. Né? É trabalhar. O próprio Deus, a própria Bíblia diz, quando o próprio Deus ele fala ali para Josué, né? Esforça-te, tenha de bom ânimo e eu te ajudarei. Então é essa frase que a gente guarda. Eu Glória sou a Deus. Pedro ali, que tô ali, já fizeram de tudo, pastor. E eu costumo dizer assim, o altar é como está lá em 1 Reis 18:30. E quero encerrar com essa frase, com essa passagem bíblica que Elias disse: vocês querem clamar, clamem, mas se o altar não tiver consertado, não cai fogo do céu. Meu Deus. Eita, perfeito, forte. O altar tem que estar consertado para ver a glória de Deus, né? Glória a Deus. Elias disse: vamos arrumar o altar, vamos consertar. E não demorou 1 milésimo de segundo, né? Ele só olhou, Deus, bradou. Eita. Coisa linda. Sinal. Coisa linda. Aleluia. Então estamos ali, pastor Tiago. A benção. Passa mais uma vez o endereço lá, pastor. Alameda Caçaquera 913, bairro Barcelona. O ponto de referência ali é próximo à cooperativa COP. Próximo à COP ali. Se você chegar ou procurar no Google, nosso endereço também está no Google ali, Igreja Apostólica Aliança Eterna com Deus. E você vai chegar e vai ver que é uma igreja de família. E estamos ali também. Também aos sábados, pastor. Até acabei esquecendo, os sábados nós estamos ali com uma assistência social. Que A benção. qual agora todos os sábados tem umas irmãs que elas saem atendendo as necessidades dos órfãos, das viúvas. Glória a Deus. Né? Trabalho É a igreja sendo igreja, né? Excelente. Igreja. Bom. Isso aí. Nós não procuramos foco, não. Procuramos almas. Tem até um louvor do Nando Azevedo, né? Eu quero almas. E é isso. Glória a Deus. Não quero fama, eu quero almas. E é isso que a gente almeja em nome de Jesus. Parabéns. Amém. Antes de Amém. nós falarmos nossas considerações finais, quem quiser te encontrar, como é que faz, apóstolo? Telefone, Instagram. Nosso Instagram, Igreja Apostólica 1, né? Aí você vai colocar tudo junto, Igreja Apostólica e o número 1 bem coladinho. O nosso WhatsApp é o 11 98603 7899, é o nosso contato. Para que você que precisa de uma ajuda, de um conselho, você que precisa de uma ajuda espiritual, nós estamos ali para te atender. Mas segue lá o nosso Instagram, lá você vai acompanhar nossos cultos, nossas lives, vai acompanhar o nosso cotidiano ministerial com Deus. Glória a Deus. Pastor Paulo, considerações finais? Quero agradecer, né, a presença do apóstolo, a presença dos irmãos. Para mim é muito bom retornar a essa casa que eu tenho um carinho, né? E eu quero deixar aqui, logicamente, finalizar minha fala acerca do nosso tema. Lembrar dos nossos pais que erraram muito, mas também forjaram muitos obreiros bons. Glória a Deus. Nossos pais erraram muito. Quando eu digo os pais espirituais, mas também formaram muito obreiros bons. Olha o seu, você carrega muitas feridas, mas onde você está? Glória a Deus. Não tem como caminhar sem ferida, eu não quero entrar nesse contexto. Mas quero dizer a você que é pai e é pastor, seja pai. Seja pai, seja pastor. Tenha sua família. Mantenha sua família no altar. Mantenha sua família na presença de Deus. Viva, seja pai. Seja feliz. Glória a Deus. Mas mantenha sua família
na presença de Deus. Isso é o meu desejo, né? Eu gosto muito, eu até brinquei, eu saio todo dia, eu praticamente, quem congrega sabe, é aqui, é ali, né? E meus filhos são festeiros, são nordestinos, minha família é festeira, então... Ô, glória! Nós temos a casa da minha mãe, que na verdade é uma central. Então, né, os meus irmãos, quando era jovem, nós éramos em tanto que minha mãe dizia, olha, vocês estão de castigo, vão pra rua. Então nós moramos em uma comunidade onde a comunidade abraça a gente, conhece a gente, e nossos filhos andam de bicicleta, jogam futebol, brincam, se divertem, a gente senta, a gente assiste um filme, a gente são pessoas simples e comuns, né? Mas nunca larguem o altar por motivos férteis, né? Viva a família é um presente de Deus, né? A nossa casa é um presente de Deus, e eu sou um homem realizado pelos meus filhos, pela minha igreja, pelos poucos membros que tenho. Amo de paixão o que eu faço. O pastor Reginaldo diz, eu amo. Glória a Deus. Eu amo o que eu faço. Se eu tenho muito, eu amo. Se eu tenho pouco, eu amo. E eu não paro por ter muito e por ter pouco, por estar chovendo, por ter sol. Não, eu prossigo, porque eu sei o que Deus fez por mim, né? Ele me deu a família, e como o pastor Reginaldo aqui nos ensinou, temos que cuidar dela. Deus nos confiou muitos membros. O pastor Tiago sabe da história da congregação. Eu sou um dos vice-presidentes do campo, mas inauguramos uma igreja numa garagem, né? E hoje nós temos em média aí de 60 e alguns, quase 70 membros. E eu sou um homem realizado por isso, por ser pastor, e por ser pai, e por ter uma família. Sou o homem mais feliz do mundo. Glória a Deus. Deus abençoe, um beijo no seu coração. Seja feliz por ser pastor, seja feliz por ser pai. Não se sufoque. Se isso te sufoca, chega no seu presidente, chega no seu líder, meu irmão. Não tem problema nenhum. O jogador está cansado e logo você se recompõe e volta para o jogo de novo. Deus abençoe a todos. Pastor Reginaldo. Pastor Tiago, Pastor Paulo, apóstolo Alexandre. Glória. Louvado seja Deus. Amém. Que bom, gostoso foi esse assunto na mesa. O quanto nós aprendemos, né? A hora nos espera. Eu quero deixar aqui um conselho para aqueles que estão nos assistindo. A gente precisamos, apóstolo, pastor Tiago, desacelerar por dentro, mesmo vivendo um acelero por fora. Porque o que realmente importa não é fazer, mas é fazer o que importa. Exatamente. Glória a Deus. Essa é a verdade. Nós precisamos fazer o que importa. Eu deixo uma pergunta para todos que estão nos ouvindo. O que importa para você? O que importa para nós? O que importa é que nós precisamos correr e fazer de fato como um coração inteiro naquilo que traz valores e importância para nós. Pastor Tiago, Deus abençoe Pastor Paulo, Alexandro, a toda a equipe que está aqui com a gente, todos que estão em casa, família, Igreja IVD, todos os membros, que Deus abençoe de uma forma poderosa. Sábado eu tô lá, hein? Vai lá. Povo de Deus, naquela principal ali agora, Shepa, Deus abençoe você, apóstolo Alexandre, muito obrigado, pastor Reginaldo, pastor Paulo, muito obrigado pela sua colaboração, né? Nem agradecemos hoje o nosso amigo Shepa, que está aqui nos bastidores, ajudando a gente, técnico top, diácono Cícero, um beijo no coração, minha esposa, beijo, tô chegando aí, meu filho também. Até o mês que vem, próximo programa do Conexão Pastoral. Beijo no coração, fique com Deus e a paz do Senhor.